Você irá aprender nessa palestra as principais variáveis para medir o seu desempenho e aumentar suas vendas nos marketplaces, atuando de forma que seja o mais profissional possível a sua gestão. Ela é formada em comunicação social, com MBA em marketing pela USP, tem mais de 10 anos de experiência em e-commerce e vai nos trazer 3 métricas para vender mais no Mercado Livre. Quero convidar a Daniela Fonseca, ela é uma especialista da Real Trends. Daniela, boa tarde. Boa tarde, Vivi. Prazer falar com você. Prazer é todo meu. Seja bem-vinda. A palavra está com você. Obrigada, Vivi. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui com vocês. Bom, Vivi já fez uma apresentação minha, muito honrada por tudo que ela falou, né? Então, aqui os meus contatos, só complementando, hoje, atuando na Real Trends, eu atuo com foco em ajudar sellers que vendem no Mercado Livre, então, quase 2 anos que eu estou lá, são centenas de sellers que eu tenho tido aí a missão de ajudar a ter uma performance melhor, a vender mais, estão aí os meus contatos para vocês, tá? Mais sobre o nosso negócio aqui na Real Trends, nós somos uma plataforma de gestão e de análise voltada para Mercado Livre, e como gestão, nós temos ferramentas na plataforma que vão te ajudar a ter várias partes do seu trabalho automatizadas, de maneira muito mais rápida, prática também, e parte de análise é toda a parte de BI, para entender melhor os números, os indicadores do seu negócio e também dos seus concorrentes dentro do Mercado Livre, que é aqui no Brasil o maior marketplace. Nós temos presença no Brasil, na Argentina e no México, temos mais de 15 mil sellers vendendo e dentro do nosso sistema, usando a nossa tecnologia, sendo eles mais de 1.500 lojas oficiais, tá? A gente vai ver especificamente nessa conversa métricas para vender mais no próprio Mercado Livre, que é o nosso foco. A gente tem usado a tecnologia como uma grande aliada para poder escalar, para poder saber entender o seu próprio negócio, tá? Então, escolhi falar de métricas porque venho percebido durante essa minha carreira que a falta de métricas, ela é um dos gargalos que impede o crescimento de um negócio. Muitos sellers realmente ficam empacados em algumas fases do seu crescimento e não entendem muito por quê. Então, a gente vai discutir aqui 3 métricas que podem te ajudar bastante. E como eu gosto de etimologia, fui pesquisar origem, significado da palavra métrica para tentar clarear mais a informação, e os dicionários, elas dão definições de métricas muito voltadas à metrificação de poesias, de poema, dos versos, né, a parte matemática da música, né? Mas trazendo aqui para o nosso negócio, para o nosso ecossistema digital, de e-commerce, as métricas, elas são formas de você avaliar resultados em números de todos aqueles esforços que você tem colocado aí no seu negócio, na sua operação, e para você não ficar com dúvidas no achismo, na sensação de que tal atividade está dando certo ou não fica aquela coisa de eu acho, será que deu, será que funcionou? É melhor ver em números, né? Os números, eles não mentem, eles clareiam, a gente tem uma compreensão da realidade, e mais importante de métricas, outra coisa tão importante quanto mostrar resultados, as métricas, elas evidenciam comportamentos, evidenciam tendências no nosso mercado, tá? Então, vamos começar aqui a conversa falando das primeiras, do primeiro ponto, né, da métrica que a gente vai conversar, que é conheça os seus números, né? É muito importante, acima de tudo, a gente ter em mente que é necessário conhecer os próprios números da operação antes de mais nada. E conhecer, assim, ter em mente qual é o resultado de hoje, qual foi de uma semana, qual foi do mês, do ano,
ter isso muito, muito bem marcado, pontuado e acompanhado. Uma vez que você tem esses números muito claros, você consegue estabelecer metas para si próprio, para sua equipe, para o seu negócio, e consegue começar a fazer crescer mais, né? Aqui na Real Trends, a gente tem várias ferramentas que te ajudam nessa parte. Aqui eu peguei uma das nossas telas para poder apresentar alguns dos números que eu creio que são muito importantes para os seus negócios. Algumas coisas é possível fazermos assim manualmente, sem o uso da tecnologia. É um pouco mais trabalhoso, um pouco mais difícil, mas não é impossível. E outros pontos, né? A tecnologia vai vir aí para realmente para te ajudar e tornar todo esse acompanhamento muito mais rápido. Mas vamos lá, né? Então, vamos ter em mente que, minimamente, um bom seller que quer crescer, quer arrasar lá no Mercado Livre, ele tem que saber o número de vendas, o seu faturamento, a sua conversão, as perguntas, né? Tempo médio de perguntas, quantas perguntas tem recebido, né? Então, assim, são alguns pontos, né, que não são tantos, mas que são alguns, que são muito importantes ter isso em mente. Quero dar aqui um destaque para a conversão, porque dentro do e-commerce puro, quem tem, né, loja virtual própria, está sempre atento à conversão, mas a conversão, ela também pode ser acompanhada dentro do Mercado Livre, né, só ressaltando que a conversão, ela é o resultado, né, a divisão das vendas pelas visitas, pelos acessos que você tem. Aqui no caso desse cliente que a gente está mostrando aqui, ele tem 250 perguntas e do lado dele aqui a gente vê a relação de vendas por visitas de 1,27. Essa é a conversão da conta inteira dele. É uma conversão que a gente consegue ver não só da conta total, mas como de cada anúncio que o seller tem dentro do Mercado Livre. Então, nesse exemplo aqui, a gente já consegue ver que é uma conversão de 1,27. Então, assim, já dá um cheiro pro seller se ele está ou não num caminho certo dentro do Mercado Livre, porque a média do e-commerce nacional está mais ou menos 1,5, a pessoa vê, nossa, está 1,27, acredito que não esteja fora, mas para entender melhor se essa performance dele é boa ou não dentro do ecossistema Mercado Livre, ele vai precisar investigar um pouco mais e perceber se existe aí mais oportunidade de crescimento, porque normalmente não é incomum nós vermos aqui na plataforma sellers tendo aí uma conversão de 4% ou mais, e isso realmente é um resultado incrível, né? Queria destacar também, né, que a parte das perguntas, né, saber número de perguntas e acompanhá-las pode ser também essencial para o crescimento dentro do Mercado Livre, já que, como existe, ele é o único marketplace que tem essa ferramenta aberta ali de pergunta do consumidor direto para o seller. É um dos KPIs que o Mercado Livre cobra, acompanha, e ele faz a diferença para o seu anúncio ele conseguir um bom posicionamento. Então, assim, só quero, antes de avançar, só lembrar que é super necessário manter bem em resposta todos os KPIs que o Mercado Livre já coloca, como a gente colocou aqui, a reputação está verde escura, como que está o índice de reclamação, de postagens, atraso nas postagens, nível de cancelamento, super imprescindível, isso está ok. Isso está ok, vamos voltar a falar aqui um pouco dos detalhes, né? Então, você começa a analisar a sua conta do Mercado Livre como uma loja virtual mesmo lá dentro, não apenas como anúncios soltos, aleatórios. Já vi sellers comentarem que costumam replicar milhares de anúncios, que ele compete com ele mesmo. A gente, às vezes, escuta coisas assim que são fora daquilo que é o ideal, né? O ideal é você ter uma conta concisa, tudo feito, preparado de uma maneira muito, muito bem feita, e começar a identificar quais são os seus gaps aqui, as oportunidades de melhoria. Então, por exemplo, você aqui, com o sistema, você consegue avançar um pouco mais e ter dados sobre o seu posicionamento,
Mas você também consegue fazer isso sozinho. Você vai buscar lá dentro do Mercado Livre, o Mercado Livre tem um site que são palavras-chave, palavras mais buscadas. Você vai descobrir quais são as palavras mais buscadas na sua categoria, no seu segmento, subsegmento, e você vai poder simular essas pesquisas manualmente dentro do site do Mercado Livre e ver se você aparece entre as primeiras pesquisas. Então, esse é um acompanhamento manual que dá para ser feito, mas também dá para ser feito usando tecnologia. E daí você começa a ver com mais detalhes o que está acontecendo. Então, se você percebe que não performa bem, não pega um bom posicionamento, acaba vendendo pouco, conversão que fica baixa, né? Porque quanto maior a conversão, melhor é. Se está dando uma conversão menorzinha, é sinal que você tem muitos acessos e vende pouco. Então, é hora de começar a descobrir quais são os problemas. Os problemas podem ser muitos, né? Falando de Mercado Livre, a gente vai ter aí que identificar como que está a qualidade do anúncio, se está bem feito, se não está, né? Se prestar atenção aos detalhes, né? Vamos passar agora para a segunda métrica, que é a sazonalidade. Sazonalidade, ela é super importante para você pensar no seu planejamento anual, conhecendo as sazonalidades normais, gente, que é as estações do ano, diferenças climáticas, as épocas que o orçamento familiar está mais ou menos comprometido, e agora a gente tem aí até as questões de crises, né, na área da saúde, como é que a gente está vivendo agora, uma questão epidêmica, crises econômicas, tudo isso vem a interferir em questões sazonais. E é importante que você comece a pesquisar como que estão sendo as vendas em períodos específicos de produtos, né? Como agora a gente tem a possibilidade de estudar bem a desenvoltura, preço, acesso, busca de álcool gel, de máscaras, né? E agora eu vou para a última, e para mim uma das preferidas análises que é a análise da concorrência, super importante, que eu entendo assim, é um tipo de análise que você vai fazer para não copiar negócio de ninguém, não é para ficar simplesmente se espelhando, mas é para estar pesquisando melhores práticas, aprendendo com quem já percorreu um caminho maior do que você, identificar os seus principais clientes, concorrentes, né, seus principais concorrentes, acompanhar o que eles têm feito e perceber na sua operação aonde que você pode ajustar, encontrar os seus gaps, também as suas fortalezas, os seus destaques e ver aí as oportunidades de se destacar. Aqui eu mostro para vocês algo super importante de se ter aí em comparação, o que você, que é um seller que veio do Mercado Livre, pode comparar em relação aos seus concorrentes, né? Eles estão ali com um número de visitas, de faturamento, tendo uma conversão, ticket médio, são comparações que já, por aí você já começa a ter algum cheiro do que você vai precisar analisar mais profundamente. Falei um pouquinho sobre posicionamento, e aqui mostro uma tela que você consegue ver posicionamento seu e dos seus concorrentes. E aí vai te dando mais clareamento sobre as ideias, o porquê será que um outro anúncio está saindo assim um pouco à frente do meu, né? Então, assim, como eu falei, são informações que você precisa buscar, transformar em dados que te ajudem a entender melhor o seu negócio. Algo dá para fazer manual, outra parte da tecnologia vai te ajudar bastante. O importante é você não deixar de fazer, não deixar de tratar o seu negócio aí nas minúcias, né? Porque com essas ferramentas você consegue ter um planejamento assertivo e levar o seu negócio para um outro patamar, tá bom? Como já diria Napoleão Hill, o plano mais seguro é não depender da sorte. Obrigada. Dani, nós já temos algumas perguntas aqui para você. Obrigada pela tua presença, começar a tarde aqui com a gente. Vamos lá. Pergunta da Andréa Marqueto Passos. Como saber, Dani, se uma tecnologia é aprovada pelo Mercado Livre?
O Mercado Livre, ele certifica as tecnologias. Então, se você colocar no Google App Store Mercado Livre, você vai acessar esse site, né, o site da App Store do Mercado Livre, e vai ter acesso a todas as ferramentas que foram aprovadas por eles. Então, ali, você vai identificar pelo que você procura, né, qual é a sua necessidade aí na sua operação hoje, aquela que mais se adequa ao seu negócio. Perfeito. A Ana Pio, sou indústria, Frank, e temos grande dificuldade de performar. Nossas revendas têm preço e frete menor, ganhando buy box. Há outro caminho sem queimar preço e sem conflito com revendas? Eu acho que sim, porque a indústria ela entra no Mercado Livre como loja oficial e ela tem esse diferencial, né? Ela vai ter também aí um destaque por ser loja oficial que outras contas convencionais não têm. E hoje o consumidor ele já está aprendendo, o consumidor Mercado Livre principalmente, aquele apaixonado por comprar nessa plataforma, ele já costuma ter essa compreensão de onde é melhor ele procurar lá dentro. Ele já sabe que não é que os sellers não estão todos equiparados, que não é tudo igual, né? Então é nessa hora que uma conta dentro do Mercado Livre de loja oficial muito bem feita, ela se torna muito mais atrativa, né? Então, a indústria que tem aí todas as suas melhores imagens, melhores fotos para colocar do produto, tem a descrição perfeita, ela pode realmente caprichar em deixar o anúncio redondo, com vídeos, mandar produzir vídeos, que isso também aumenta o posicionamento de anúncios dentro do Mercado Livre. Bom, e o atendimento. Se você tem um atendimento rápido e pronto, você se destaca. Perfeito, Dani. Pergunta da Aninha. Eu consigo ver as vendas só dos sellers que usam a Real Trend ou de qualquer um que vende no Mercado Livre? Na Real Trends, você consegue acompanhar o faturamento de qualquer seller, independente se ele tem Real Trends ou não. Ok. A Ana Cláudia Bispo. Daniela, na sua visão, nesse tempo de crise, ter dados dos concorrentes te ajuda realmente a sair na frente? Sim, ajuda, você vai ter análises aí super bacanas e em tempo real do que está acontecendo, não é análise do passado, é do que está acontecendo agora. Então, você sabe em tempo real como estão as vendas, o que os concorrentes estão fazendo, e você começa a fazer essas comparações e perceber onde estão os gaps, onde há falhas, e você pode se destacar. Jonathan Ribeiro, ele diz que é de São Paulo, é um vendedor. Pergunta se a empresa pretende colocar uma blacklist de produtos, visto que o Mercado Livre apenas bloqueia a conta sem avisar o motivo? Se a Real Trends pretende fazer uma blacklist? Não. Isso acredito que não está nos planos. A gente segue em linha com o que o Mercado Livre faz. Como nós somos o integrador certificado deles, se não houver alguma movimentação do Mercado Livre de passar isso para a gente, por enquanto, não. Não. Ricardo Santana pergunta, ferramenta de mercado é uma boa para quem está entrando a pensar melhor a sua estratégia? Nossa, excelente pergunta do Ricardo. Existe uma ferramenta que se chama Mercado, que ela te mostra a performance de todas as categorias vendidas dentro do Mercado Livre, mostrando assim, quais são os anúncios que mais venderam e qual faturamento os maiores sellers, os 20 principais, fizeram dentro de categoria e subcategoria. Então, para quem está começando, está entrando no mercado, é excelente. Até antes de começar, o seller entrar lá, esse futuro empreendedor que quer entrar no ramo novo, entra e estuda as categorias que estão lá, vê qual é o desempenho, olha o passado também, entende sazonalidade. Bom, você tem ali a possibilidade de ter estudo completo de qualquer categoria. Bacana. O Marco Aurélio Menezes diz, diante dos dados dos concorrentes, como fica a questão da LGPD? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Marco Aurélio, por favor, completa aí. Você está falando dos dados de pessoa física ou pessoa jurídica?
Mas, por gentileza, comenta, por favor, um pouco da segurança, Dani. Como é que vocês cuidam dos dados aí? Se tem dados, por exemplo, pessoais de clientes nos relatórios, que é onde se enquadra a LGPD. Eu imagino que essa meio que é a dúvida dele, né? Sim, não, totalmente, os dados são totalmente resguardados, né? Quando a gente comenta aqui de mostrar resultados de outros sellers, que talvez também seja essa uma das preocupações, a gente mostra faturamento, unidades vendidas, ticket médio, que são informações que estão permitidas no nosso acordo de certificação com o Mercado Livre, mas a gente não libera dados de usuário, essas coisas, não de jeito nenhum. Pronto. É isso, Marco. A LGPD ela se adequa à pessoa física, né? Aos meus dados, aos seus dados, aos dados dos seus clientes. E são dados pessoais. Okay? Isso. Quais compradores, né? Isso, que talvez ele tenha pensado, não, isso, né? Tá? Roberto Bentes, ver e mostrar o faturamento dos concorrentes não é invasão de dados? Não é invasão de dados, é algo permitido, né? A gente tem relatórios também fora no Mercado Livre sobre faturamento do e-commerce no Brasil, né? Isso é público, né? A gente sabe o faturamento das principais empresas. É que com essa ferramenta você consegue saber o faturamento delas dentro do Mercado Livre. Bacana. Dani, além da conversão, quais outros dados é importante analisar para a gente fechar aqui dentro do Mercado Livre? Todo dia, olhe, o quê? No Mercado Livre, tempo de resposta. Assim, não adianta fazer tudo e demorar horas para responder um cliente. Além de perder vendas dentro do Mercado Livre, na competição interna, está perdendo vendas para fora também do Mercado Livre. Então, um tempo médio de resposta de poucos minutos faz com que a conversão aumente. É uma coisa que leva à conversão, precisa estar muito ligado nisso. Pronto. Obrigada, querida. Obrigada por começar a tarde aqui com a gente. Prazer te receber. Um abraço. Um abraço, obrigada. Obrigada, até mais.